Eu acredito que você já ouviu aquele versículo que diz o seguinte, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as que não são, para confundir as que já são. Isso é o que acontece quando um povo se levanta em oração por um país. Isso é o que acontece com um povo que decidiu ter Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador e confia que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele pode nos salvar de tudo isso que nós estamos vivendo, de toda esta corrupção e sujeira que está no nosso país. E foi exatamente isso que aconteceu com a nossa nação. Quem é Roberto Jefferson? Quem é Marco Aurélio? Ninguém nunca imaginou que estes dois homens se levantariam para colocar no ventilador toda a sujeira que envolve ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, e tudo isso está gerando o caos para Alexandre de Moraes. Moraes começa a viver o seu pior pesadelo e Roberto Jefferson desenterra crimes. É isso mesmo, o Brasil está vivendo algo inacreditável, mas para aqueles que têm fé, sabem muito bem o que está acontecendo. Coisas que nunca imaginávamos ver acontecer, agora começam a ser liberadas na nossa nação, incluindo o posicionamento com tanta autoridade de Roberto Jefferson denunciando o STF, denunciando crimes de ministros do STF e enfrentando o ditador da toga que vem colocando atrás das grades todos que decidem emitir alguma voz de opinião nesse Brasil. Para isso, você vai entender o que está levando Roberto Jefferson a denunciar Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal e também o que está acontecendo com Marco Aurélio, sendo um ministro do Supremo, de repente abre a boca e conta tudo. Vem entender com a gente aqui no Brasil acima de tudo e lembrando, Deus acima de todos. O PTB denuncia o Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes e pede a suspensão de inquéritos. Por iniciativa do presidente Roberto Jefferson, o Partido Trabalhista Brasileiro apresentou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos uma denúncia contra o Supremo Tribunal Federal e contra o ministro Alexandre de Moraes pelas violações cometidas contra os direitos fundamentais e humanos. Além disso, pede a suspensão dos inquéritos sigilosos que tramitam na corte e investigam a disseminação de fake news e a realização de atos antidemocráticos. Na denúncia que é assinada, ouça isso, pelo advogado e primeiro secretário jurídico da Executiva Nacional, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, o PTB afirma que ambos os inquéritos e os atos praticados por Alexandre de Moraes, apoiados pelos demais ministros do Supremo, são ilegais, inconstitucionais e arbitrários, cujo intuito é coagir e inibir brasileiros de se manifestarem livre e diferentemente sobre os magistrados e as decisões da corte. O partido detalha também alguns dos inúmeros atos realizados pelo STF, sobretudo por Moraes, que desrespeitam direitos consagrados na Constituição Federal, na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, tais como a instauração do inquérito número 4.781 e violação das prerrogativas constitucionais do Ministério Público, a negativa de acesso aos autos dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos pelos investigados e seus advogados e a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e a prática de atos de censura, determinação de buscas e apreensões e decretação de prisões arbitrárias. A legenda argumenta que, diante da falta de uma instância judicial brasileira capaz de rever os abusos que vêm sendo exercidos contra os direitos de cidadãos, justifica-se a necessidade de buscar na comissão da OEA uma saída para a crise pela qual passa o país. Roberto Jefferson está enfrentando os ministros do Supremo Tribunal Federal e, para você que acompanha o nosso canal, sabe de denúncias gravíssimas de crimes que o próprio Roberto Jefferson já trouxe em suas redes sociais e está
preparado para entregá-las à justiça internacional. A situação começa a ficar muito crítica para o Supremo Tribunal Federal e você precisa compartilhar este vídeo, precisa levar esta informação, porque não é só Roberto Jefferson que parece, para aqueles que se acham tão sábios, o louco no meio de todos os outros. Não, o que ele está dizendo é o início de tudo que o povo brasileiro aguarda ansioso: justiça e limpeza na nossa nação. E mais do que isso, Marco Aurélio, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, tem falado coisas que nem mesmo ele sabe a gravidade do que está dizendo, e nem mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal estão entendendo o que está acontecendo. Mas o que está vendo é que o nosso Deus se levantou em favor da nossa nação, porque tem existido um povo que ora, e nós não podemos deixar de interceder pela nossa nação. Veja agora o que Marco Aurélio também entregou sobre o Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio entrega ao STF: o Supremo está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. O ministro Marco Aurélio Mello, que vive seus momentos derradeiros como ministro do Supremo Tribunal Federal, vez que em julho do próximo ano terá que obrigatoriamente se aposentar, pois atingirá o limite da idade para o exercício do cargo, resolveu finalmente escancarar a ação nociva da Corte. Para o magistrado, o STF está sendo utilizado por partidos de oposição como uma maneira de fustigar o governo do presidente Jair Bolsonaro. De fato, isso é notório, todo mundo vê, mas o que ninguém entende é porque um homem lá de dentro está se levantando para denunciar. Eu tenho certeza que nem mesmo ele está entendendo o que está acontecendo. Um exemplo clássico dessa conduta deve ser sempre lembrado: a intervenção do STF impedindo o presidente da República de nomear como diretor-geral da Polícia Federal o delegado Alexandre Ramagem. Marco Aurélio foi claro: como já disse em sessão do caso ABIN, o Supremo está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Isso não é sadio, não sei qual será o limite. Mostrando aqui claramente uma ação dentro do Supremo Tribunal Federal por interesses partidários, e isso mostrando que o Supremo hoje já não é mais Supremo, que existem partidos agindo dentro do próprio STF, manipulando decisões. Realmente, o caso da ABIN é outro absurdo. O plenário do STF julgou a ação do PSB, que questionava um decreto do presidente dando mais poderes para que a Agência Brasileira de Inteligência acessasse os dados dos cidadãos. Por 9 votos a 1, os ministros entenderam que a troca de informações entre a ABIN e o governo federal exige uma motivação específica, levando em conta o interesse público. O único voto divergente foi justamente de Marco Aurélio Mello. Como alertou o ministro, não sei qual será o limite. Ou seja, a situação está grave e o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal está denunciando isso. E vamos ficar atentos, porque ele ainda tem voz, ele ainda consegue denunciar, mas o Brasil precisa compartilhar este vídeo e fazer esta denúncia, estar junto para mostrar a toda a nação brasileira o que realmente está acontecendo dentro do Supremo. Abram os olhos dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus compatriotas. Vamos juntos defender a nossa nação. Olá, você do canal Brasil Acima de Tudo. Você conhece a nossa credibilidade, afinal de contas, somos um dos maiores canais de notícias do YouTube e estamos a partir de agora colocando a nossa credibilidade a serviço da esperança de um tempo melhor para o povo brasileiro. Você sabia que o teu celular é uma mina de ouro? Sim, pode te dar muito dinheiro. Quer saber como? Você gostaria, perguntas que eu estou te fazendo, você gostaria de ganhar dinheiro trabalhando em casa, utilizando apenas o seu aparelho de celular, ganhando 100, 2.000 até 3.500 reais por dia, iniciais trabalhando em casa? Ah, Rodrigo, como assim? Eu vou explicar para você. Link na descrição. Corre lá. Meu celular dá dinheiro. Corre lá,
porque uma equipe de profissionais estará lá à sua disposição para ensinar você a entrar para essa gama de brasileiros que já estão faturando uma nota, meu amigo, trabalhando em casa, dedicando algumas horas do seu dia e ganhando dinheiro neste tempo onde todo mundo está falando em crise. Quem está munido de tecnologia, ferramentas certas, estratégias, tem um celular e uma conexão com a internet, não tem crise. Meu celular dá dinheiro. Link na descrição. Corre lá. Meu celular dá dinheiro. A oportunidade é agora para você. Não perca mais tempo. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui para me agradecer. Vai lá. Você assistiu Brasil Acima de Tudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias.